Está aí a nos ouvir, você que está ligadinho conosco, que o Senhor Jesus, Ele possa te abençoar neste dia, poderosamente. Deus, Ele é bom, Deus, Ele é fiel, querido. Pega aí a sua Bíblia, pega aí a sua bússola e abra comigo no livro de Filipenses, capítulo 4, Filipenses capítulo 4 e o versículo 7 ao 8, só para nós entrarmos na introdução da palavra, que diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude e se algum louvor nisso, pensai. Glória a Deus. Palavra de Deus. Nós aqui neste momento a ministrar, querido, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração, vamos orar. Soberano e eterno Deus, Pai Criador dos céus e da terra, neste momento ímpar de tua santa palavra, Senhor, te apresento teus filhos, as tuas filhas que estão a nos ouvir. Abençoe. Eis aí a tua noiva, Pai, o Senhor a conhece. O Senhor os conhece. Senhor, Deus da glória, único amigo, fiel, companheiro, consolador, te peço, me use, que eu venha diminuir, o Senhor venha crescer, que eu venha desaparecer, o Senhor venha aparecer. Pai, é o que eu te peço nesta manhã. No nome santo do teu filho amado Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, mais uma vez estamos ministrando a palavra de Deus neste momento ímpar, único. É um momento que nós paramos, fitamos, observamos, porque a palavra de Deus, ela nos ensina, querido, ela nos exorta, ela nos abençoa. A palavra de Deus é a bússola que nos diz a direção a qual nós devemos seguir, caminhar. A palavra de Deus, ela é fiel, a espada de dois gumes que vai lá, querido, na divisão, penetra nos ossos, nas medulas, penetra no profundo do íntimo do coração, querido. A palavra de Deus, ela é apta para discernir. E lemos um texto profundo da Bíblia Sagrada só para nós introduzirmos, que se encontra em Filipenses capítulo 4, versos 7 e 8. E a paz de Deus, que excede em todo entendimento, guardará o vosso coração e o vosso sentimento em Cristo Jesus. A paz de Deus, que excede todo entendimento, a paz de Cristo, querido, que excede todo entendimento, tudo ali é Ele, guardará o vosso coração e o vosso sentimento em Cristo Jesus. O Eterno, Ele te guarda o seu coração e guarda o seu sentimento em Cristo Jesus. Mas, querido, verso 8, quanto mais, irmão, tudo que é verdadeiro, reflita comigo, tudo que é verdadeiro, querido, pense, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor nisso, pensai. Querido, o que é de Deus e o que não é de Deus? Paramos para meditar, paramos para analisar. A Bíblia diz: o que é de Deus anda na luz. Do livro do discípulo amado, 1 João, no livro do discípulo amado, diz assim, querido,
1 João capítulo 1, o verso 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Querido, aquele que está em Cristo Senhor, aqueles que estão em Deus, o nosso Senhor, aquele que está caminhando, que aceitou a Ele como seu único e suficiente Salvador, querido, entenda, aquele que anda com Ele está em luz, está na luz, o que é de Deus anda na luz. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 5, que esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Querido, ouvimos dele, que ele é a luz, é o Salvador do mundo. Ele é o libertador, o Salvador, o purificador, querido, entenda. Cristo, e nós anunciamos a Cristo, que é o Salvador, o Messias, o ungido do Senhor, o separado, a estrela da manhã, o príncipe da paz, o primeiro, o último, aquele que vive, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, querido, Cristo, Jesus, o Salvador. E esta é a mensagem que dele ouvimos. E vos anunciamos que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Deus, ele é luz, querido. E nele não há treva nenhuma. O próprio Senhor, ele diz assim: tenho eu pacto com Belial, com o filho da perdição. Cristo dizia em suas palavras: não tenho pacto. E no livro de 1 João, capítulo 2, o verso 9, diz assim: aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Olha aí, querido. Aquele que diz, acha que está na luz, acha que está andando na luz, pensa que está na luz, acha que é o dono da verdade, infelizmente é doloroso. Mas a palavra de Deus diz assim: aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas, porque não foi lá pedir perdão, foi lá, machucou, magoou, desapontou, traiu, feriu, e não foi lá pedir perdão. O orgulho é maior. E a Bíblia diz que dizem que está na luz, mas aborreceu o seu irmãozinho de banco, aborreceu o seu irmãozinho de sangue, aborreceu aqueles que estão do seu lado e não reconhece os seus erros, infelizmente. E a Bíblia diz no verso 10, aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo, querido. É interessante que o nosso Senhor Jesus, ele resumindo ali os mandamentos, ele diz assim: amai a Deus sobre todas as coisas, com todo sua força, com todo o seu coração, amai-o. Porque quando você ama a Deus, você está na luz ali, se desviando de tudo, caminhando. Pode até falhar, querido, todo ser humano tem suas falhas, mas você sabe que falhou, se arrepende, não volta mais e continua. Pode acontecer de cair, o Senhor te levanta, continua. Mas você vai ali se desviando, caminhando, lutando, buscando, e Deus te abençoando. E nesta caminhada você vai caminhando e Deus está na luz, ele vai te colocando na luz, porque tu és nova criatura, querido. E aquele que ama o seu irmão, aí que está o detalhe, está na luz. E quando nós amamos a Deus, aí o Senhor Jesus fala: amai a Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Querido, é forte, é profundo. Amai ao próximo como a ti mesmo é difícil demais.
Temos que lutar todos os dias. Mas o seu irmãozinho, às vezes, a qual você feriu e não reconhece. Mas quando você reconhece, aí está o detalhe, querido. Aí está aquele que ama seu irmão, está na luz. E nele não há escândalo. Por que Jesus resume tudo isso aí? E sem falar os mandamentos todos, não adulterarás, não furtarás, isso, aquilo. Por quê? Porque quando você começa a fazer as coisas e ali obedecendo a Deus e se desviando para que você não venha denegrir, machucar o seu irmãozinho, você está resumindo os mandamentos todos. Por isso que o Eterno fala, não machuque o seu irmãozinho, não o trate mal. Não estou dizendo de falar a verdade, querido, porque a verdade ela dói, é um confronto. E a verdade, aqueles que ouvem, absorvem, ele vai dizer verdadeiramente, és o meu amigo, porque me aconselhou a verdade. Muitas das vezes, muitos não querem ouvir a verdade, muitos querem ouvir um alisamento. Às vezes, querido, ou sempre, é melhor você ouvir aquilo que te confronta, que você vai analisar, e vai entender que é o que não é da parte de Deus, o que é de Deus, o que não é de Deus, do que você ouvir certas coisas que não vêm da parte do Eterno. E quando nós reconhecemos, é interessante que no livro de 1 João capítulo 2, o verso 9, diz aqui, querido, aquele que diz que está na luz e aborrece seu irmão, até agora está em trevas. E é perigoso isso aí, querido. Dizemos que amamos e aborrecemos. Como pode amar desse jeito? Como pode dizer que está na luz e aborrece o seu irmãozinho? Até agora está em trevas, é a palavra de Deus que diz, querido. Livro de 1 João capítulo 2, o verso 9. E o verso 10, aí que está o detalhe, a diferença, o que é de Deus. Aquele que ama a seu irmão está na luz e nele não há escândalo. E o que não está em Deus, querido, está em trevas. A Bíblia Sagrada diz isso. Se a gente analisar voltando para o verso 5 de 1 João, e esta é a mensagem, verso 5 do capítulo 1 do 1 João, esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. E 1 João capítulo 1, verso 6 diz, se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos. E não praticamos a verdade. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Interessante, querido, que a Bíblia diz aqui que nós mentimos. Não é outrem, não é alguém. E nisso o Espírito Santo de Deus, ele testifica lá. Ele fala lá dentro, cuidado, é perigoso, preste atenção, ouve a verdade, corra para a verdade, viva a verdade, fique fito na verdade. Se a gente analisar o texto ao qual eu falei, para nós entrarmos na introdução de Filipenses capítulo 4, verso 8, quanto mais, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai, analise, observai o que é de Deus e o que não é do Senhor, para que você possa caminhar bem, para que você possa andar bem, para que o Senhor possa te abençoar, querido. E a Bíblia diz em 1 João, o texto ao qual nós lemos, no capítulo 1, verso 6, o que não é estar em Deus, querido, está em trevas, infelizmente. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, querido, mentindo ou mentimos e não praticamos a verdade, como pode nós andarmos com o Eterno e não praticamos a verdade? Dissemos que estamos na luz,
mas não praticamos a verdade. Muitas das vezes atrapalhamos naquilo que nós falamos. Por isso que a Bíblia diz, sejam tardio em palavras. Querido, quando um pregador prega, ele é o mais policiado, porque ele fala, e ele tem que falar aquilo que ele vive, ou aquilo que ele faz. É difícil, querido, ser um pregador da palavra de Deus, e os ouvintes que estão a absorver também tem que caminhar. E a Bíblia nos ensina aqui de uma maneira profunda e tremenda. Se estamos em Cristo, nova criatura, não estou dizendo pelas falhas, querido, todos falham. Mas você não pode permanecer, continuar nas falhas, porque Jesus, ele te ama. Jesus, ele te ama de uma maneira tal, ímpar, ágape, diferente. E o que é de Deus anda na verdade, querido. Fica fito na verdade, corre da mentira. 1 João capítulo 2, o verso 4 diz, aquele que diz, eu conheço, olha aí, querido, e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Aquele que diz que guarda os mandamentos de Deus, aquele, a Bíblia diz aqui, e eu o conheço. Diz, eu guardo, não, eu conheço, querido. Eu sei, é assim, é verdade. Jesus, é o Senhor. Não, ele, não, tá. Mas não guarda os mandamentos, aí que vem o detalhe, querido. A Bíblia diz aqui, 1 João capítulo 2, o verso 4. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Nele não está a verdade. Querido, o príncipe deste mundo, nosso inimigo declarado, que é o diabo, ele é o pai da mentira, querido. Corra dele, fuja dele, distante dele, porque ele só vem para roubar, matar e destruir. Temos que ficar na aliança, junto, fito com Cristo, querido. Costumo dizer que o Senhor Jesus, ele não precisa se levantar para nada, mas com o coração aquebrantado de um filho, de uma filha que está orando, ele se levanta. Lembra de Moisés, quando Moisés dizia ao pai, pai, eu só saio daqui, Senhor, só saio daqui, Deus, só saio daqui se o Senhor for comigo. E Deus falou, não, vou enviar um anjo. Moisés, eu não saio. não saio. Veja, querido, que ousadia deste homem. Só saio se o Senhor for comigo. Imagine Deus saindo do seu alto e sublime trono. Vai, Moisés, estarei contigo. Que privilégio, querido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, querido. E aquele que é de Deus, ele vive na verdade, andando em Cristo, fito em Cristo, caminhando com Cristo. Temos que se policiar, querido. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Corra para a verdade, querido, porque Cristo está na verdade. Cristo é a verdade. O Senhor Jesus é a verdade. O que não está em Deus está na mentira. O inimigo, como eu falei, é o pai da mentira. Ele tenta distorcer tudo para que você não venha chegar em pleno conhecimento, que é a palavra de Deus. Muitos ainda acham que Cristo não é o Senhor, não é o Salvador. Porque o inimigo, ele confunde a mente. Ele joga para que você não venha chegar até Jesus. E Jesus te ama tanto. Jesus, ele te ama tanto
que não quer perder você jamais. Mas para isso ele alerta, ele nos alerta, ele nos avisa, para que nós possamos chegar até ele. O que não está em Deus está na mentira, ou o que não é está na mentira, querido. 1 João capítulo 1, verso 6, o texto a qual nós lemos é profundo demais. E em 1 João capítulo 2, o verso 4, que a gente analisarmos por 1 João capítulo 2 e o verso 4, diz assim: aquele que diz eu conheço e não guarda os meus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Temos que se policiar, observar, querido. O Eterno, quantas vezes o Senhor Jesus levantou homens e mulheres para conduzir um povo, e o povo não queria ouvir. Muitos foram martirizados, muitos foram mortos. Hoje nós temos a liberdade de pregar a palavra de Deus, porque muitos pagaram o preço lá atrás, por amor do Evangelho, por amor da palavra, por amor a Cristo. Onde homens que passaram, João Calvino, John Hus, Jonathan Edwards, Martim Lutero, o grande, vou dizer assim, um homem que trouxe praticamente a palavra de Deus para nós, porque ele teve uma visão 500 anos atrás e começou e houve perseguição naquele período, querido. Muitos sofreram para trazer a verdade até você, até a mim e milhões de pessoas. Falo isso, querido, nesta hora, neste momento, porque Jesus, ele nos ama. Jesus, ele nos conhece, sabe que o inimigo, ele opera para querer travar, para querer impedir eu chegar até Deus. Por isso que muitos, às vezes, fitam até os olhos. Uma pessoa que é servo, isso, querido, entenda, fita os olhos em Cristo, porque o homem é falho. Agora, Jesus, ele nunca falhou. Observe as coisas, o que é de Deus e o que não é de Deus. O que é de Deus, querido? A vida e vida eterna. O que é de Deus é vida e vida eterna. 1 João capítulo 1, verso 2, diz assim: porque, abro aspas, porque a vida foi manifestada, e nós vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai, e nos foi manifestada. Cristo Senhor, que estava com Deus, veio para a terra e disse: eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cristo, o Senhor, ele estava com o Pai, porque a vida foi manifestada, ele veio e se revelou a nós. Cristo veio e disse: mais bem-aventurados somos nós, que não vemos eles, não vimos ele. Outra hora os homens vieram e viram, mas nós não vemos, mas acreditamos que ele é o Senhor, porque o Espírito Santo de Deus tirou a escama que estava nos seus olhos, te revelou dentro, no profundo, e tem te convencido que o Senhor é o Salvador, o Libertador. Ele veio para te resgatar e vai voltar para te levar, querido. Cristo, o Senhor. E Deus, é interessante que Deus o enviou. Cristo se esvaziou e veio por amor a mim, a ti, aos meus, aos seus, por amor à humanidade, ao desejo de Deus que todos fossem salvos. E aquele que é de Deus, entenda, está na vida e vida eterna, querido. Aquele que está em Cristo Senhor, ele está na vida e a vida
eterna. É interessante que o nosso Senhor Jesus, Ele é a vida. Quando a gente começa a observar isso, quando Ele estava na terra, que muitos pensavam que queria fazer isso, aquilo, tal, Ele veio para que se cumprisse o que estava nas Escrituras. Mas é interessante que Ele fala assim, não é o inimigo que tem poder sobre minha vida. Ele não pode. Nem muito menos os homens. Eu vos dou a vida por amor de muitos, por amor daqueles que acreditam que eu sou o Senhor, o Salvador. Ele veio para que se cumprisse, deu a sua vida, de repente ressuscitou, foi para o Pai. Interessante, quando ele foi lá pegar a chave da mão do inimigo, meu Deus, Cristo Senhor, o Salvador, o que está em Deus é a vida, querido. Ele é a vida. Mas o que não está em Deus, tirando a vida, vai para a morte. A morte, querido, é profundo. 1 João capítulo 3, o verso 14, observe esse versículo. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos mais os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Nós sabemos que passamos da morte, querido, quando nós não estamos em Cristo. Nós estávamos mortos, querido. Quando nós estamos em Cristo, veio a vida em nós. Morremos para o mundo e vivemos para Deus. Quem está em Cristo vive e morre para o mundo. Quem não está vivo no mundo, ou quem está vivo no mundo, morre para Cristo. E aqui a palavra de Deus diz, em 1 João capítulo 3 e o verso 14, nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Isso é profundo, esse texto, querido. É para você analisar. É para você meditar. É para você observar o que as Escrituras estão dizendo. Passamos da morte para a vida, querido. Porque estamos em Cristo. Porque amamos os irmãos. Temos que amar os irmãos. Mas aquele que não ama seu irmão permanece na morte. Querido, e Deus, Ele é amor. O que é de Deus fita no amor, caminha com amor. Analisando 1 João capítulo 2, o verso 10, diz assim: aquele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Foi o texto a qual nós lemos. Mas o texto de 1 João capítulo 3, o verso 18, diz assim: meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra em verdades. Muitos se apegam às coisas e não quer abençoar, e vai lá e fala: não, eu amo meu irmãozinho. Fala de língua, mas as atitudes não convêm. E a palavra de Deus diz aqui: meus filhinhos. Olha que palavra linda de João, quando ele diz: meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obras. E em verdade, a Bíblia diz que quando o irmãozinho está passando por um momento de dificuldade, por um momento difícil,
né? Não adianta nós chegarmos só a orar. Não adianta. Chega lá, orou, Deus vai operar o milagre e você com sua fortuna no bolso. Fez o quê? Oramos, Deus opera. A Bíblia diz, querido. Oramos, Deus opera. Mas se temos para prontificar e abençoar, abençoe. E esse texto diz, não amemos só de palavras. Não adianta. Não só de língua, não. Mas sim de obras, de atitude. E em verdade. Fitando os olhos em Cristo e caminhando em Cristo. Amemos um aos outros assim, querido. Não aconselhando a mentira. Quando às vezes uma pessoa se levanta para aconselhar coisas que é errôneo, errado, muitas das vezes destrói, funda a família, acaba com a família, que é a primeira constituição a qual Deus fez na terra. Muitas das vezes vem alguém para aconselhar, o conselho vem de ser assim, distancia de Cristo, querido. Cuidado no que você ouve, cuidado com quem te aconselha, para você não pegar qualquer tipo de conselho errôneo. Pega o que é da parte de Deus, que é da parte de Deus, é a verdade, é o amor. E muitos têm que caminhar assim, querido, no amor. Não adianta só de palavras. Todos nós precisamos do amor. E o que não está em Deus, está o ódio, está em trevas. O ódio, rancor dentro do coração, o ódio, rancor, agonia, querido. 1 João capítulo 2, o verso 11 diz assim, mas aquele que aborrece o seu irmão está em treva e anda ainda em trevas e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos, querido. É muito perigoso isso aqui. O ódio. Quanto mais aborrece o seu irmãozinho, mais entristece o seu irmãozinho. Acha que sabe para onde ir. Está com ódio dentro do coração. As trevas estão se aprofundando. Tire isso, arranque isso, peça perdão. Primeiramente ao Eterno, depois vai lá, abrace, ame. Deus está falando contigo, meu filho, minha filha, não fica aí travado, preso, o inimigo querendo te neutralizar, parar, quer ver você cair, se aprofundar no lago, no lamaçal do pecado antes de você voltar. É o momento de você retroceder, ir lá, pedir perdão, abraçar e dizer, eu te amo, porque o mesmo céu que você vai, eu também quero ir. Mas com o coração inchado com ódio, não, querido. Deus é amor. E ele diz, aqueles que estão em mim, amor. Aqueles que não estão em mim, estão com ódio, tem o coração inchado. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas. E anda em trevas. E não sabe para onde deva ir. E é interessante que a Bíblia ela vai dando passos. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em... Ele diz, está, querido. Jaz. Continua, permanece. Em trevas. E anda. Vai dando continuidade em trevas. E não sabe para onde deve e fica pulando. E o Espírito Santo deu batendo. É ali que tu tem que ir. Tem que fazer isso. E vai pro lado, vai pro outro. Mas tu tem que voltar ali e fica. Pulando um galho pro outro. Sabe pra onde vai? E o Espírito Santo diz, é ali. É ali. Faça isso. E quando aquilo você quer receber algo da parte dele, é aquilo preso. E você pergunta, Senhor, eu tenho andado tanto, tenho me desviado tanto. Tá? Ele fala, mas tem um negóciozinho aí que você precisa se libertar. Tirar de você. Precisa sair. Aí eu vou te abençoar. Porque você está ouvindo a palavra de Deus, querido, dói, mas é para o Senhor te abençoar, porque Deus, Ele sabe, e você está ali fito,
Mas a Bíblia diz aqui, para onde deve ir, muitos não sabem, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Quantos estão aí com rancor, ódio, e não querem mais retroceder? E as trevas cegando, e a tristeza aplacando, o coração inchado, a dor. Querido, há tempo de voltar. Há tempo de pedir perdão. A Bíblia diz em 1 João capítulo 4 e o verso 18 diz assim: na caridade, no amor, não há temor. Antes, a perfeita caridade lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito em caridade. Muitos temem. Vou simplificar o orgulho. Não, vou lá, não vai acontecer nada. Pelo contrário, vai querer pisar isso, aquilo, mas quem tem amor não teme. Ele vai lá. Te amo. Me perdoe. Me perdoe. Eu quero estar em comunhão contigo, meu irmão. Eu quero estar firme contigo para que nós possamos ir para a glória junto. Mas muitos às vezes deixam o temor aplacar. Aí fica ali, não quer ir. E a Bíblia diz aqui, a caridade, na caridade não há temor. No amor, querido, que é maior. Antes, a perfeita caridade lança fora o temor. Porque o temor tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito em caridade. E o que é de Deus, o que permanece eternamente, querido. Nós que estamos em Cristo, feito em Cristo, permanece eternamente. Livro de 1 João, capítulo 2, e o verso 17, diz assim: o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo passa e o pecado passa, mas aquele que está em Cristo permanece para sempre, porque está com Ele, vai andar com Ele, vai morar com Ele, para a glória do Deus Todo-Poderoso. Vai estar em Cristo, Senhor, querido. Vai estar lá eternamente na Nova Jerusalém, na cidade santa, a qual o Senhor tem preparado para aqueles que estão fitos nele, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Vai estar eternamente. E a Bíblia diz que ele não vai mais chamar este povo de céu, mas sim de filho. E o próprio Deus vai ser o próprio Deus destes. E vai ficar eternamente. Mas o mundo, que a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. A Bíblia diz isso, o mundo passa e a sua concupiscência passa, querido, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O que não está em Deus, a gente voltando para o texto, conjecturando esse texto, querido, é temporal. Passa o que é, passa, querido. Fica ali peso e se joga no esquecimento. Não. Jesus, Ele te resgatou, te separou, te abençoou. Jesus deu a vida por amor de mim, de ti. Muitas das vezes acontece algo em nossas vidas, querido, que não queremos retroceder, não queremos reconhecer. É até doloroso. Foi o texto a qual nós lemos aqui na caridade de 1 João capítulo 4, o verso 18, o orgulho. Querido, eu me lembro de quantas vezes eu pedia perdão pelos meus atos de falha em Cristo. Quantas vezes eu cometi algo e falava, me perdoe. Me perdoe. Sabe por quê, querido? Eu quero ir, que adianta eu estar aqui a ministrar, a falar, e não reconhecer as dificuldades, as falhas, os erros a qual eu tenho.
temos que reconhecer que somos falhos. E muitas das vezes, se machucamos alguém, tem que ir lá pedir perdão. Louvável é quando a pessoa reconhece a sua fragilidade e vá até a pessoa. Ruim é quando não se reconhece, querido. Que acha que é o dono da razão, da verdade. Não é. Não é assim. Quando nós reconhecemos as fragilidades, as dificuldades, sabe que Deus está operando, porque Deus, Ele fala, querido. É interessante que em João, 1 João capítulo 4, o verso 20, diz: se alguém diz eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a qual não viu? Diz que ama a Deus, mas não vê. Fala que ama o Senhor e não vê. Mas como pode? Repito o texto, querido. Se alguém diz eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ou qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Se você vê o seu irmão, está avistando a ele, e muitas das vezes está com o coração preso, não quer pedir perdão, vai, querido, peça perdão. Que de repente Deus, Ele quer operar, quer trabalhar em meio ao seu favor, mas você preso nisso, por causa de um coração inchado, uma palavra triste que te disseram lá atrás, e você com essa atitude errônea. Querida, repito sempre, o ser humano ele é falho, ele não pode continuar nas falhas. Peça perdão, vai lá, errou, peça perdão, e o Senhor vai te abençoar. Mas se falamos que amamos a Deus e não vemos, imagine, falamos que amamos os nossos irmãos e vemos e aborrecemos aos nossos irmãos. Não faça tal. Que Deus, o Senhor, Ele possa te abençoar neste dia poderosamente. Guarde essas palavras no seu coração, porque Deus, Ele é contigo por onde quer que você vá, querido. Guarde isso em Filipenses capítulo 4, para me encerrar, e o verso 8 diz assim: quanto mais, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor nisso, pensai. Fique com Deus.